Olá, meu nome é Bárbara Mangieri e começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. Hoje nós vamos falar sobre o turismo em Campinas, um assunto importante considerando os visitantes que chegarão na cidade para a Copa. Quem apresenta o programa comigo é a Milena Andrade. Olá, Milena. Olá, Bárbara. Vamos falar sobre turismo de negócio, gastronômico e alguns pontos históricos que até os moradores desconhecem. E como convidado especial, contamos com a presença do diretor da Faculdade de Turismo da PUC Campinas, o professor Marcelo Lopes. Olá, Marcelo, obrigado pela presença. Olá, obrigado a vocês. Para começar o programa, vamos mostrar o crescimento do turismo de negócios. O repórter Felipe Cifarelli foi conferir o que atrai tantos executivos para essa região. A região metropolitana de Campinas oferece um grande polo industrial, tecnológico e de pesquisa, além das universidades. Com isso, os empresários procuram hotéis movidos pelo trabalho realizado nas cidades da região. Exceto a construção de novos empreendimentos hoteleiros, muitos deles já anunciados aí no decorrer dos próximos 2 anos até no máximo 3 anos aí, que vão trazer também novos espaços para a realização desses eventos. Este hotel em Campinas recebe cerca de 50 a 60 empresas em eventos de negócios por mês, sendo que parte dessas já são parceiras da rede. Eles acabam escolhendo Campinas por ser uma cidade grande, com os mesmos benefícios de São Paulo, porém com menos problemas, com menos trânsitos, mais barato também. Acho que o preço de Campinas é mais convidativo do que de São Paulo e pela proximidade também da capital. Aproximadamente 90% da movimentação turística em Campinas é referente ao turismo de negócios. Os hotéis da região metropolitana recebem cerca de 6 mil eventos por ano destinados a empresas do Brasil e estrangeiros. Segundo o coordenador do Campinas Região Convention, apesar desse grande número, a cidade ainda carece de um centro que atenda eventos de maior porte, como convenções científicas. A cidade carece de um centro hoje multi-eventos que a gente possa principalmente atrair a realização de congressos internacionais, congressos mundiais, em todos os segmentos aí, para aumentar então esse setor. O evento, vamos pensar assim, apesar de chamar evento, é reunião. A parte mais legal não tem, porque você passa o dia inteiro dentro do hotel, janta e vai dormir. Então, o que a gente faz é porque a gente precisa se reunir. E as pessoas moram muito longe e nem sempre alguma coisa de tecnologia vai te ajudar numa reunião à distância que você precisa estar mais perto. Apesar do dia a dia corrido, os empresários aproveitam o pouco tempo livre para usufruir dos diversos serviços oferecidos pelo hotel em que se hospedam. Dentro de sala, enchendo a barriga de coffee break, engordando, né? Engorda break, não é coffee break. E dependendo da empresa, se ela respeitar o horário, você vai ter uma folga lá para 6, 7 horas da noite, né? Na hora de jantar. Professor, o senhor acha que o turismo de negócios tende a crescer ainda mais na região? Tende. O que a gente percebe é que a rede hoteleira hoje tem vários investimentos aqui na região. Nos próximos anos devem ter alguns empreendimentos que já estão sendo anunciados e outros que deverão ser anunciados, em torno de 8 empreendimentos hoteleiros. Fora disso, o Campinas não para de crescer dentro do seu polo tecnológico. Então, muitas empresas procuram Campinas para poder instalar suas fábricas ou seus escritórios, né? Nossa equipe foi conversar com o coordenador do Departamento de Turismo para saber que incentivos a Prefeitura dá para este tipo de atividade. Nós fizemos, nos anos anteriores, um trabalho muito forte de criar um fundo de apoio ao turismo que consegue formar um fundo interessante para que a gente possa decidir a aplicação desses fundos junto ao segmento atualmente de hoteleiro, de eventos e negócios, para que a gente possa captar novos eventos, para fortalecer essa identidade. Além do turismo de negócios, a Copa do Mundo deve movimentar a cidade em 2014. Campinas foi escolhida como centro de treinamento e está recebendo visitas de diversas delegações. Campinas é uma das 22 cidades escolhidas para ser centro de treinamento na Copa de 2014. A cidade está a apenas 90 quilômetros de São Paulo e possui espaços para treinamentos como o Campo do Guarani e da Ponte Preta, além de boas acomodações para os atletas. Esses quesitos atendem às exigências da FIFA. Além disso, o Aeroporto Internacional de Viracopos, a diversidade gastronômica e as opções de lazer também contribuíram para a escolha.
Várias delegações já estão visitando Campinas, mas ainda não há uma decisão sobre qual vai ficar na cidade. Marcelo, o que Campinas precisa fazer para receber esse turista mais exigente que chega com a Copa? Bom, com a Copa a gente receberá uma série de turistas que pode ser que tenha alguma necessidade específica com relação a alguma língua ou com relação a algumas questões mais voltadas para a questão cultural da vinda deles. E, de fato, eles vão, logicamente, conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa cidade e conhecer o Brasil. Então, a maior preocupação nossa é de poder bem recebê-los, né? Criar um processo de hospitalidade, ou seja, recebê-los da melhor maneira possível para que eles se sintam em casa. Isso significa que a gente tem que ter todo um investimento na parte de segurança, na parte de equipamentos, na parte de lazer e entretenimento, adequados para esse tipo de público que irá nos visitar. A Prefeitura está tomando algumas iniciativas para que Campinas receba melhor os visitantes no período da Copa. A Prefeitura de Campinas, junto com o Ministério do Turismo e Secretaria Estadual de Turismo, a gente está coordenando um trabalho, um programa que chama Pronatec, que tem como objetivo qualificar esse pessoal que está no trade, o pessoal que já trabalha no trade e o pessoal que vai entrar no segmento. Uma outra iniciativa interessante é que os principais pontos turísticos da cidade já estão sinalizados. Bárbara, as placas estão em português e inglês, já que nesse período devemos receber turistas estrangeiros. E você, quando recebe suas visitas, para onde as leva? A repórter Marcela Contrucci nos mostra como estão os pontos turísticos considerados as 7 maravilhas da cidade. Um ponto de referência em Campinas é a Torre do Castelo, que ficou pronta inicialmente como caixa d'água em 1940. A torre é um dos pontos eleitos como uma das 7 maravilhas de Campinas. A torre passou por 3 reformas, em 1972, 91 e 98, quando adquiriu a aparência atual. As 6 amoradas do mirante contêm informações sobre a cidade de Campinas que podem ser vistas através das janelas. Durante a semana é previsto para as escolas trazer os alunos, né, e turistas de fora da cidade, entendeu? E também tem o custo de segurança, né, porque a gente teria que pôr mais 4 seguranças durante o dia todo. O segundo ponto da lista, definida em 2007, a partir do voto popular, é a Catedral Metropolitana. Ela se destaca pelo rico acervo do museu instalado no interior da igreja. O arquiteto responsável, Ricardo Leite, fala da importância do museu para quem se interessa pelo turismo religioso. Quando a gente fala das atividades religiosas, são essas atividades normais da igreja. As missas, os sacramentos, as atividades pastorais, enfim. Mas a Catedral de Campinas também tem uma característica super interessante, que é o acervo que ela tem artístico e cultural. Entendeu? Os 7 pontos foram escolhidos nessa ordem: a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, a Lagoa do Taquaral, o Jockey Club, o Mercado Municipal, a Escola de Cadetes e a Torre do Castelo. Apesar da beleza desses locais, para este especialista em urbanismo, ainda há muito que pode ser feito para melhorar o turismo na cidade. Então a gente começa com prédios importantes que estão deteriorando, que estão estragados, precisando de manutenção, às vezes simples limpeza, precisando de restauro. Aí com a manutenção das ruas, com a manutenção das calçadas, a iluminação pública, a limpeza das praças, a manutenção dos jardins. Então, essa questão do embelezamento da cidade e o cuidado com os prédios públicos é um grande princípio para se atrair turistas. Ninguém gosta de ir num lugar mal cuidado, um lugar sujo, mal mantido. Apesar da falta de guias e de um estacionamento próprio, a revitalização de pontos turísticos tem atraído muitos visitantes, como é o exemplo da Estação Cultura, que tem sido palco de shows e eventos. Antes do ponto de chegadas e partidas, a estação é aberta para visitação e realiza eventos periodicamente. O coordenador do local afirma que esse ponto turístico, classificado em primeiro lugar na lista das 7 maravilhas de Campinas, não está desamparado. Um guia aqui poderia ser uma coisa bem legal para vir conversar com vocês, mostrar muito mais coisas. Mas dentro da toda a estrutura, a gente trabalha com aquilo que nos é fornecido. Alguma coisa a mais? Seria interessante se viesse, aí a gente viria de bom grado. Professor, o senhor acha que esses serão os pontos mais procurados pelos visitantes durante a Copa? Bom, na verdade, se existe uma iniciativa privada junto com
com a Secretaria de Turismo de Campinas de criar algum roteiro que vá receber esses turistas e proporcionar durante o evento esse roteiro, pode ser que ele seja assim uma das atrações. Porém, é necessário tomar cuidado com algumas questões básicas, né, de cuidado. Primeiro, todos os prédios devem estar muito bem cuidados, sinalizados, né? A própria mobilidade, de você poder chegar até esses monumentos, até essas maravilhas, também deve ser levado em consideração. Tem que ter um roteiro de um ônibus que seja turístico, que possa levar, fazer esse roteiro praticamente num horário comercial e que o turista possa subir em qualquer um dos destinos e visitar as 7 maravilhas. Bom, vamos ouvir o que o representante da Prefeitura tem a dizer sobre os atrasos nas reformas e outros problemas. Muitos desses espaços não são de jurisdição direta do Departamento de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e às vezes nem da Prefeitura. O que impede a gente ter uma atuação mais precisa na requalificação, vamos dizer assim, desses espaços. E a gente já teve a oportunidade de fazer vários restauros, várias reformas, mas a gente percebe que se a gente não tiver um novo uso para esses espaços, as reformas elas se perdem. O Campinas rumo aos 240 anos mostra um monumento que deve atrair a atenção dos visitantes no próximo ano. A repórter Beatriz Pulso nos guia pela história do maestro e compositor Carlos Gomes. Você, que anda apressado pelo centro da cidade, já parou para observar essa praça? Foi nesse quadrilátero que um bairro rural virou freguesia. A partir daqui, do Marco Zero, um povoado se transformaria na cidade de Campinas, hoje com mais de 1.100.000 habitantes. O que muita gente não sabe é que do outro lado desta praça está situado o monumento túmulo do compositor e maestro Carlos Gomes. Ele nasceu em 11 de julho de 1836 em Campinas. De família pobre, conciliava os trabalhos em uma alfaiataria com os estudos de música. E pelo talento demonstrado desde a juventude, Carlos Gomes passou então a integrar a banda do pai. Estimulado por Dom Pedro II, Antônio Carlos Gomes frequentou o Conservatório Musical do Rio de Janeiro e depois se formou como maestro-compositor no Conservatório de Milão, na Itália. O destaque da sua carreira artística fica por conta da ópera O Guarani, que em 1870 foi a primeira obra brasileira a ser representada no Teatro alla Scala, na Itália. Em 1896, morreu na cidade de Belém do Pará. Depois disso, o corpo do maestro foi trazido de volta a Campinas. Este monumento, entretanto, só foi erguido em 1904. Carlos Gomes é considerado por muitos um dos maiores gênios musicais e motivo de orgulho para a cidade. Esta praça leva seu nome, além da Escola Estadual, do Conservatório e do Museu Carlos Gomes, onde você pode conhecer os manuscritos do maestro, cartas e até mesmo o piano do músico. O Museu Carlos Gomes fica na Rua Bernardino de Campos e abre de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde. Quando ouvimos histórias como essa, percebemos como é importante guardar e apreciar as memórias das nossas cidades. É mesmo, Bárbara, e é por isso que os museus são tão importantes para todos os municípios. E dos museus aqui de Campinas, qual deles atrai o povo mais diversificado, Milena? O MAC. O Museu de Arte Contemporânea recebe atrações o ano todo para crianças, jovens e adultos. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas foi fundado em 1965. Ele possui um acervo composto por cerca de 600 obras entre esculturas, pinturas, objetos e instalações artísticas. Além disso, o MAC recebe diversas exposições como esta. Este mês, a população poderá conhecer um pouco do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo por meio da exposição itinerante, que ficará em Campinas até o dia 15 de dezembro. E quem quiser conferir a exposição itinerante, o MAC está localizado na Rua Benjamin Constant. O horário de visitação é de terça a sexta, das 9 às 5 da tarde, sábado das 9 às 4 e domingo até 1 hora da tarde. Professor, o senhor não acha que os museus aqui em Campinas deveriam ser melhor aproveitados como pontos turísticos? Não tenha dúvida. O museu é um atrativo que a cidade possui, mas, na verdade, assim, nós temos uma dificuldade de poder
conscientizar a população, né? Eu acho que primeiro a gente precisa mostrar de que o museu é um lugar onde as pessoas elas não vão simplesmente para passar um tempo, elas vão para poder adquirir alguma informação que gere algum conhecimento. E isso a gente deve investir desde as crianças, né? Por isso que o MEC tem algumas intervenções para poder receber escolas e tudo mais. E a função deles, logicamente, é de poder aumentar o fluxo de pessoas. E quem sabe no futuro a gente consiga fazer com que o museu também seja visitado. Você gosta de visitar lugares novos? Pois aqui em Campinas existe um lugar onde você pode experimentar como é a vida no interior. O distrito de Joaquim Egídio é um grande atrativo para o turista e para o próprio morador da cidade. O local oferece boa gastronomia e meia natureza, como mostra a reportagem de Caterine Trepicchio. Localizado a 15 quilômetros do centro de Campinas, este é o distrito mais rural da cidade. As fazendas históricas e a arquitetura das casas do centro lembram um período da economia cafeeira que ergueu Joaquim Egídio. Tombado pelo Condepac, o distrito é uma área de preservação ambiental e abriga o Observatório Municipal, além de oferecer desde comida mineira até a alta gastronomia. Hoje, Joaquim Egídio é um polo gastronômico e possui em torno de 20 bares e restaurantes. Os cardápios oferecem diferentes tipos de culinária e os seus visitantes vêm principalmente da região de Campinas e São Paulo. Comida de boteco, que tem uma comida mais caseira, mas uma comida caseira de alta qualidade. Peixes e frutos do mar, tem comida italiana. A gastronomia variada atrai visitantes de todos os gostos e idades, como este grupo de amigos que sempre se reúne neste bar. Nós ainda conseguimos até vir aqui nesse bar aqui hoje, se eu não tiver dinheiro, a gente vai embora e vem e paga amanhã, tá tudo certo. Isso aqui pra gente é um berço, é um paraíso, falou não, paraíso. Atraídos pelos festivais gastronômicos produzidos no distrito ou pelo ambiente calmo, os visitantes se sentem à vontade no lugar. Acho que uns 15 anos, desde que meus filhos eram pequenos, a gente veio fazer trilha, passear e frequentar os restaurantes. É um distrito que tem bastante área verde, tem umas trilhas aqui perto mesmo desse restaurante. E os bares também, que tem comida brasileira e música boa. O clima bucólico do distrito dá a impressão de estarmos muito longe de uma metrópole, mas estamos apenas a 20 minutos do centro de Campinas. Os 222 quilômetros quadrados de verde de Joaquim Egídio são uma área de proteção ambiental desde 2001. Eu acho que o diferencial de Joaquim Egídio é a questão que a gente está numa área de preservação ambiental, numa área tombada pelo patrimônio histórico. Então, esse serve de cenário para que os restaurantes estejam inseridos dentro de um lugar muito agradável. O clima do distrito encanta não apenas os visitantes, mas quem mora lá há muito tempo, como seu Ademar, morador de Joaquim Egídio há 75 anos. Eu gosto de Joaquim Egídio. Praticamente, minha terra natal é aqui, né? Eu tive toda a minha infância aqui. Aqui, você morando aqui, dá a impressão que você está a 200 quilômetros de Campinas. Marcelo, o senhor acha que a gastronomia em Campinas está se tornando outro polo de turismo, além do empresarial? Bom, Campinas hoje já é uma referência dentro da gastronomia. Nós temos bons restaurantes, nós temos uma culinária diversificada, nós temos a própria culinária brasileira, internacional, restaurantes de comida contemporânea, restaurantes de comida muito bem selecionada aqui na região. E pelo fato de você ter um fluxo de turistas a negócios, né, e muitos turistas estrangeiros, isso fez com que Campinas também investisse dentro dessa área, visando atender esse tipo de público diferenciado. Professor, o que você acha que Campinas deve fazer para ampliar o setor de turismo como um todo? Bom, Campinas, se a gente for pensar da questão da infraestrutura, aeroportos, hotéis, o próprio traçado das rodovias e do que vai ser implementado nos próximos anos, ela está se preparando para poder receber uma quantidade maior em investimentos e certamente uma quantidade maior de turistas a negócios aqui na região de Campinas. Então ela tem já um planejamento, as empresas têm planejamento, né? Você pega por exemplo, uma companhia Azul, hoje já instalou a Uniasul aqui em Campinas, que é a universidade de treinamento de pilotos, comissários e do staff da Azul.
Você tem a própria Gol, a própria TAM, que estão tentando aumentar o fluxo de voos também aqui para Campinas. E todo o projeto de Viracopos, que envolve uma série de novos investimentos para novas empresas se instalarem na região de Campinas, especificamente na região do aeroporto, para poder tornar o aeroporto um ponto de fluxo internacional e também de fluxo de carga, né? A gente não pode esquecer que Campinas é um dos melhores aeroportos que tem no Brasil. Ele praticamente fecha uma vez por ano no máximo. Ele é muito mais vantajoso do que Guarulhos, muito mais vantajoso do que qualquer aeroporto que tem. As pistas estão sendo incrementadas, então toda essa parte da infraestrutura que está relacionada com o turismo está caminhando a todo vapor. Bom, e com isso nós encerramos o Espelho Urbano de hoje. Quero agradecer a presença do professor Marcelo Lopes, que é diretor da Faculdade de Turismo da PUC Campinas. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Fique agora com um clipe especial com as imagens da cidade de Campinas. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.